Boa noite. O governo decretou 3 dias de luto em homenagem a Nelson Mandela. Decisão do Conselho de Ministros para conhecer com detalhes mais à frente neste telejornal, no dia em que apagou a luz mais brilhante. Morreu o líder histórico africano Nelson Mandela. O presidente da África do Sul, ao final da noite desta quinta-feira, reagiu à morte de Madiba. On all our people to gather. Numa comunicação dirigida aos compatriotas, Jacob Zuma confirmou a partida do símbolo da democracia no país e revelou a hora do derradeiro adeus do popular e sorridente Madiba, 20 anos depois de ele ter sido agraciado com o Nobel da Paz. Nelson Mandela, Stephen Biko. O nosso querido Nelson Rolihlahla Mandela, o presidente e fundador da nossa pátria democrática, partiu. Ele morreu às 20h05 do dia 5 de dezembro. Disse de forma compassada e sentida o atual chefe de Estado sul-africano, informando que Mandela terá honras de um funeral de Estado e que as bandeiras do país serão colocadas a meia haste desta sexta-feira e assim se manterão até ao funeral. Nas ruas, a população celebrou a sua maneira, não a morte de Mandela, mas sim o que é obra deixada pelo homem que conduziu o país ao fim do apartheid e ao estabelecimento da liberdade e tolerância entre todos os sul-africanos, independentemente da cor da pele, do credo e da etnia. A música e a dança foram uma constante, mas antes de mais houve tempo para as lágrimas. Um homem descreveu o momento que se vive na África do Sul como trágico e triste, mas ao mesmo tempo prosseguiu: devemos celebrar tudo que ele fez e nos deu. Eu próprio não seria livre se não tivesse sido ele, sublinhou. A morte de Mandela está naturalmente a ser mais sentida na África do Sul, mas as manifestações de pesar sucedem-se um pouco por todo o mundo, e em especial nas redes sociais da internet, através de várias citações, fotografias e vídeos que celebram o primeiro presidente negro da África do Sul, que aos 95 anos morreu como um símbolo internacional da liberdade, democracia e tolerância. As manifestações de pesar deverão manter-se ao longo dos próximos dias. A data oficial do funeral de Mandela ainda não foi revelada, mas de acordo com informações oficiais, é de esperar que as cerimónias fúnebres se prolonguem pelo menos 2 semanas, devendo tornar-se no maior evento jamais realizado no país, que, em 2010, recebeu o Mundial de Futebol da FIFA, um evento a reboque do qual Mandela recebeu pessoalmente em casa uma delegação portuguesa que incluía Cristiano Ronaldo e Carlos Queiroz. Algumas notícias dão conta que as cerimônias fúnebres vão incluir eventos públicos e privados. Uma das hipóteses avançadas, mas não confirmada, indica, entretanto, que o corpo de Mandela será trasladado para um hospital militar de forma a ser embalsamado, podendo ser realizada também uma cerimônia no estádio Soccer City em Joanesburgo, palco da final do Mundial há 3 anos e que deverá reunir alguns dos maiores líderes políticos mundiais e variadas personalidades dos mais distintos quadrantes. A derradeira cerimónia fúnebre, por desejo do próprio Mandela, deverá acontecer na pequena aldeia de Kuno, onde o Nobel da Paz viveu parte da sua infância. Mandela é sem dúvidas o símbolo da liberdade. Afinal, quem foi Nelson Mandela? O mundo continua a ser assolado por tanto sofrimento humano, pobreza e privação. Está nas suas mãos tornar o nosso mundo melhor para todos nós. Palavras de Nelson Mandela, que deu o exemplo. Nascido em 1918,
Filho de um líder tribal da África do Sul, o jovem Mandela renunciou ao trono da sua tribo para se tornar um dos únicos advogados negros no país, mas acabou por se envolver na política e no ativismo. Consagrou a vida à luta contra o apartheid, o regime de segregação racial instituído em 1948, que durou 4 décadas e meia. Como líder do Congresso Nacional Africano, ANC, Mandela orquestra campanhas de desobediência civil contra o regime, primeiro de forma pacífica. O ANC acaba por ser ilegalizado e Mandela acusado de traição, detido e condenado a 9 meses de trabalhos forçados, veredito que acaba comutado em 2 anos de pena suspensa. Nos anos seguintes, é várias vezes detido. Nas ruas, a campanha de desobediência continua. Em sinal de protesto, os negros queimam publicamente os documentos de identificação com os quais os obrigavam a andar. Mandela acaba por ser preso novamente em 1956. Durante uma manifestação com cerca de 5.000 pessoas, a polícia abre fogo sobre os populares, depois do denominado massacre de Sharpeville, em que 69 manifestantes negros foram mortos e 180 ficaram feridos. A resistência mudou. A década de 1960 marca o virar da página na história da África do Sul e da luta armada contra o apartheid. Em 1962, Mandela é preso e em 1964 é condenado à prisão perpétua por traição e ligações ao comunismo. Mas mesmo preso, continua a luta e torna-se num ícone, incluindo a nível internacional. Seguem-se 28 anos de cativeiro que terminam com o anúncio do presidente Frederic de Klerk, pressionado nacional e internacionalmente. O governo decidiu libertar Nelson Mandela incondicionalmente. Aos 72 anos, o homem que lutou mais de um quarto de século atrás das grades pela igualdade, pelos direitos humanos, pela paz e pela justiça, estava finalmente livre. Evento transmitido em todo o mundo e na sequência do qual as leis segregacionistas são abolidas. Em 1993, Nelson Mandela recebe com Frederic de Klerk o Prémio Nobel da Paz. A Academia Sueca permeia a capacidade demonstrada pelos dois líderes de ultrapassarem séculos de desconfiança e de racismo e de conduzirem a África do Sul para a democracia. Um ano depois, Mandela ganha as primeiras eleições multirraciais do seu país e torna-se presidente da República da África do Sul. Admirado no mundo inteiro, privou com todos os grandes líderes mundiais. Retira-se oficialmente da vida política aos 81 anos e passa o testemunho a Thabo Mbeki, o homem em quem tinha confiado as rédeas da reconstrução econômica do país durante a sua presidência, enquanto ele se dedicava à reconciliação nacional. Mas uma figura como Mandela não pode desaparecer simplesmente da cena internacional. A Fundação para a Educação, a que dá o nome a uma das suas prioridades, a luta contra a SIDA, que lhe levou um filho em 2005, são financiadas por uma série de concertos com a chancela do seu número de registro prisional, 46.664. Em vésperas de fazer 92 anos, muito frágil, Mandela vê o seu país tornar-se na primeira nação africana a ser anfitriã de um campeonato mundial de futebol. Mas uma tragédia familiar atinge-o, a morte da sua bisneta num acidente de automóvel. Em 2010, a ONU decide transformar o dia 18 de julho, dia do seu aniversário, no Dia de Mandela, um dia internacional dedicado à promoção da paz. Quanto ao homem, por detrás do nome, está cada vez mais enfraquecido. Problemas de saúde relacionados com os seus 28 anos de prisão e com os trabalhos forçados impostos pelo regime do apartheid levam-no por diversas vezes ao hospital. Mas isso não o impede de receber visitas de Estado, como a esposa do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Michelle Obama, em 2011, ou do ex-presidente Bill Clinton, a quando do seu aniversário em 2012. Em novembro de 2012, o Banco Central Sul-Africano põe em circulação notas de Nelson Mandela, uma das personalidades mais respeitadas no mundo. Madiba, nome e clã, viveu várias vidas e uma só causa. Estou muito feliz por ter vivido até agora
Espero que muitos sul-africanos e outras pessoas no mundo vivam assim, para que possam ser objeto de admiração. Dizia, a liberdade será para sempre sinônimo do seu nome. Os legados de Nelson Mandela serão fontes de inspiração para aqueles que lutam para um mundo melhor. Palavras do chefe do Estado de São Tomé, Manuel Pinto da Costa, quando reagia à morte do líder histórico da África do Sul. Foi com grande consternação que tomei conhecimento da morte de Nelson Mandela, figura ímpar da história da África do Sul, de África e do mundo. Não é fácil, sem emoção, falar de um líder político e, sobretudo, de uma pessoa com a dimensão de Nelson Mandela. Mandela foi um combatente pela liberdade, pela democracia e pelos direitos humanos. A sua vida, dedicada à luta contra o apartheid, contra o racismo e qualquer forma de discriminação da pessoa humana, é um poderoso exemplo para o futuro e que ficará para sempre na memória coletiva mundial. Mandela foi um homem sábio que sabiamente conduziu o processo de transição pacífico para a democracia e a reconciliação nacional sul-africana, página de ouro na história pela libertação do continente africano. Mandela ensinou-nos que o diálogo e a tolerância são instrumentos decisivos de união em qualquer circunstância e sejam quais forem as diferenças. A personalidade de Madiba, a dedicação aos valores e causas que abraçou e os seus ideais fundados na dignidade da pessoa humana tocaram o coração de todos nós e, estou certo, será uma fonte inspiradora para todos aqueles que acreditam e lutam por um mundo melhor. A África e o mundo está de luto ao perder um dos seus filhos mais ilustres. E São Tomé e Príncipe associa-se a esse luto, numa singela homenagem do povo santomense, simbolizando dessa forma o seu respeito e admiração por um irmão que partiu, mas nunca será esquecido. Foi com profunda consternação que tomei conhecimento da morte de Nelson Mandela, figura ímpar da história sul-africana, da África e do mundo, diz o Presidente da República numa mensagem de condolências dirigida ao seu homólogo da África do Sul, Jacob Zuma, e através deste, expressando nesta hora de dor e de luto ao povo sul-africano e à família enlutada as mais sentidas condolências. A África está de luto ao perder um dos seus filhos mais ilustres de sempre e uma figura que perdurará na história universal como um exemplo de coragem política e dedicação aos valores da paz, da democracia, da liberdade e dos direitos humanos. Sublinha Manuel Pinto da Costa na mensagem em nome do povo são-tomense e no seu próprio. Diz o presidente de São Tomé e Príncipe na missiva que a vida de Nelson Mandela, dedicada à luta contra o apartheid, contra o racismo e qualquer forma de discriminação da pessoa humana, à liderança do processo de transição pacífica e de reconciliação nacional, à dedicação extrema aos valores e causas que abraçou e aos seus ideais fundados na dignidade da pessoa humana, constituem um poderoso exemplo que perdurará para sempre na memória coletiva mundial. A personalidade de Mandela, continuamos a citar a mensagem de condolências de Pinto da Costa, endereçada a Jacob Zuma, tocou o coração de todos nós e estou certo que o seu exemplo
e um património inestimável da humanidade e uma fonte de inspiração para todos aqueles que acreditam num mundo melhor. Num momento considerado difícil, o presidente são tomense expressa os mais profundos sentimentos de pesar e de solidariedade do povo de São Tomé e Príncipe, que se junta a todos aqueles que, com admiração e respeito, recordam e não esquecerão Nelson Mandela. A partir de Paris, França, onde se encontra em missão de trabalho para participar na Cimeira França-África pela Paz, o primeiro-ministro Gabriel Costa reagiu à morte de Mandela. Profundamente consternado perante o desaparecimento físico de uma das maiores figuras do nosso tempo, não só do nosso continente, mas uma figura planetária sem dúvidas. O Nobel da Paz, Nelson Mandela, é um grande símbolo da luta contra o apartheid, um resistente, um grande combatente pela dignidade humana, liberdade e igualdade. O seu legado é enorme, a sua memória transcende a África, porque ela é igualmente planetária. Os sul-africanos estão de luto, a África inteira está de luto, o mundo está de luto, estamos todos de luto, porque perdemos uma das maiores figuras do mundo contemporâneo. Julgo que a melhor forma de honrar a memória de Nelson Mandela é perseguir os ideais porque ele sempre lutou por forma a favorecer a paz, promover os direitos do homem, a igualdade, a liberdade e a fraternidade entre os homens. Nelson Mandela permanecerá sempre vivo nos nossos corações e gostaria, portanto, de endereçar a família enlutada as minhas mais sentidas condolências, portanto, em nome próprio e do governo e dos cidadãos são-tomenses. Em mensagem de condolências enviada ao presidente sul-africano, ao povo e à família enlutada, o primeiro-ministro Gabriel Costa considera, passo a citar, que o mundo fica irremediavelmente mais pobre com o desaparecimento físico de Madiba, mas as suas invulgares qualidades de liderança e o seu exemplo de humildade, compaixão e tolerância constituem um importante legado para todos os que trabalham pela construção de um mundo melhor. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Natália Umbelina, numa mensagem de condolências dirigida à ministra sul-africana das Relações Internacionais e Cooperação, diz que a África do Sul, a África e o mundo acordaram hoje no mais profundo pesar com o desaparecimento físico do herói e líder mundial Nelson Mandela. Sinto-me profundamente consternada com esse acontecimento e é com profundo pesar que levo a minha humilde voz para endereçar esta mensagem de condolências à pátria de Mandela, seu presidente, seu governo, à população sul-africana e à família enlutada. Lê-se na missiva da chefe da diplomacia são-tomense, que vê em Nelson Mandela um guia, uma referência. Um homem comprometido com a sua geração e com o mundo. Marcou o seu tempo, mas também todos os tempos. A melhor forma de honrar o seu legado é agir segundo o seu exemplo. Conclui a mensagem de condolências da ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, endereçada à sua homóloga da África do Sul por ocasião da morte de Nelson Mandela. A morte de Mandela constitui uma grande perda para o mundo em geral. A reação é do MLSTP-PSD. O passamento físico de Nelson Mandela, aos 95 anos de idade, constitui uma grande perda, não apenas para a África do Sul, mas também para o continente africano e o mundo em geral.
figura carismática do Congresso Nacional Africano, Mandela notabilizou-se desde muito cedo pela forma cívica e empenhada como se integrou num amplo movimento da luta e resistência contra a política do apartheid na África do Sul, o que conduziu à prisão perpétua. A libertação de Nelson Mandela e as consequentes reformas políticas e econômicas na África do Sul permitiram a eliminação da discriminação racial naquele país, permitindo desta forma a convivência pacífica e democrática entre os irmãos sul-africanos, independentemente da sua origem étnica, social ou religiosa. Nelson Mandela deixa para nós e as gerações futuras um percurso histórico de relevância incontornável, um legado que deve servir como fonte de inspiração para todos os africanos amantes da paz, liberdade e democracia. Nesta hora de dor e de luto, o MLSTP-PSD rende o seu justo tributo a esta personalidade que se tornou um ícone da luta pela igualdade racial, endereçando a família enlutada, ao povo sul-africano, ao ANC e à representação diplomática em São Tomé e Príncipe, os nossos profundos sentimentos de pésames. Paz à sua alma, que o seu exemplo de coragem e abnegação permaneça na memória de todos nós. Que Deus o tenha. O Partido de Convergência Democrática associa-se a todos quantos lamentam a morte de Nelson Mandela e presta-lhe a devida homenagem pelo impressionante humanismo, sentido de partilha e capacidade de reconciliação que marcam de forma indelével o inspirador legado que deixa às futuras gerações. Por ocasião do desaparecimento físico do Dr. Nelson Mandela, insigne lutador pela liberdade, dignidade e igualdade entre as diversas comunidades raciais que compõem a sociedade sul-africana, o Partido da Convergência Democrática vem exprimir a sua mais sentida consternação pela perda que a sua morte significa para a África do Sul, a África no seu conjunto e ao mundo. De facto, personagem reveladora de uma invulgar humildade, generosidade e coragem e dotada de uma extraordinária dimensão política, Nelson Mandela soube utilizar a dura experiência vivida nas masmorras do apartheid como instrumento de compreensão e tolerância e que lhe permitiu conduzir com inusitado êxito um dos mais conturbados e sensíveis processos de transição democrática por que passou a humanidade. Daí que o Partido da Convergência Democrática se associa a todos quantos, em todo o mundo, lamentam o seu passamento e lhe prestam a devida homenagem pelo impressionante humanismo, sentido de partilha e capacidade de reconciliação que marcaram de forma indelével e inspirador legado que deixa às futuras gerações. A família enlutada, ao Estado sul-africano, ao partido ANC e ao povo sul-africano em geral, os nossos mais solidários e profundos votos de pesar. Nos quatro cantos do mundo, a notícia sobre a morte de Nelson Mandela ocupa as principais páginas dos jornais impressos e online de diferentes linhas editoriais. Entre os países lusófonos, os destaques dos jornais privilegiaram o falecimento de Madiba com esses títulos. Na Europa, El País de Espanha, por exemplo, diz que Mandela foi o homem que derrotou o racismo
O Le Monde francês fala do desaparecimento de Mandela, citando um cidadão sul-africano que participou na concentração espontânea após o anúncio do seu falecimento e que disse: "Um grande chefe morreu, meus irmãos." Nelson Mandela foi o principal tema do Süddeutsche Zeitung da Alemanha. Iniciou o dossiê falando de Nelson Mandela e os ocidentais que tinham medo do terrorista negro, estivemos a citar. O artigo destaca o sonho do líder sul-africano de ver uma África do Sul onde negros e brancos pudessem viver juntos e em paz. E para Mandela era um ideal pelo qual estava pronto a morrer, como diz a citação. Nos Estados Unidos da América, o Washington Post diz que Mandela foi um homem que pertenceu à sua época e o presidente Obama decretou 3 dias de luto nacional nos Estados Unidos da América. A Gazeta de Montreal, no Canadá, apresenta uma foto de Mandela com os anos do seu nascimento e morte, 1918-2013. Na Ásia, o Canberra Times da Austrália refere-se a Mandela como um mágico Madiba. O Japão rende tributo ao gigante dos direitos humanos e a versão internacional do South China Morning Post da República Popular da China considera Nelson Mandela um colosso do século XX e amado homem de Estado. O governo decretou 3 dias de luto em homenagem à morte de Nelson Mandela. A decisão saiu do Conselho de Ministros extraordinário desta sexta-feira. Face ao falecimento do líder histórico da África do Sul, Nelson Mandela, ocorrido ontem, 5 de novembro de 2013, aos 95 anos de idade, após doença prolongada, o venerando Conselho de Ministros reuniu-se hoje em sessão extraordinária. Após importantes reflexões sobre a vida e obra de Nelson Mandela, enquanto cidadão sul-africano, promotor da paz, da reconciliação e da estabilidade naquele país irmão, e a sua marca indelével para a África e o mundo, o venerando Conselho de Ministros decidiu decretar 3 dias de luto nacional, devendo a bandeira nacional permanecer a meia asta. O venerando Conselho de Ministros decidiu ainda pela produção e envio de uma mensagem de condolências ao governo da África do Sul e às famílias enlutadas. O Presidente da República recebeu ontem no Palácio do Morro da Trindade a Miss West Africa São Tomé e Príncipe 2012, com Pinto da Costa. Nela Santos, que também ostenta o prémio Melhor Modelo Africana, falou do seu projeto para a terra que a viu nascer. Foi uma conversa de cerca de 60 minutos para a Miss West Africa São Tomé e Príncipe falar de tudo um pouco com o Presidente Manuel Pinto da Costa. Sobre os fatores, né, que influenciam o nosso país, e pude apresentá-lo os trabalhos que tenho estado a desenvolver ao nível internacional, o meu trabalho, o trabalho dos jovens que estão na diáspora, e pude também tentar sensibilizar mais o lado que é a união entre a diáspora e São Tomé e Príncipe. Com o chefe de Estado, Nela Santos, não deixou escapar a oportunidade de falar com o Pinto da Costa sobre o seu projeto inserido no desenvolvimento do país que a viu nascer. Eu estive a conversar com Sua Excelência sobre o projeto que é o São Tomé e Príncipe Awards, que é um projeto que visa reconhecer com prémios todos os santomenses da diáspora e São Tomé e Príncipe para dar mais motivação a esses santomenses. O concurso será realizado para o próximo ano na cidade de São Tomé e Príncipe, cujo terá 47 categorias que serão eleitos melhor jornalista, melhores lugares turísticos, melhores lugares históricos, personalidades, figuras, moda, música, tudo aquilo que tem feito parte da nossa sociedade. Da parte do Presidente da República, a Miss West África São Tomé e Príncipe, que também ostenta o prémio Melhor Modelo Africano realizado em Amsterdão, disse ter recebido.
Recebi positivismo, não é? Uma pessoa muito afável e me acolheu muito bem, as minhas ideias principalmente, e isso para mim foi é uma honra, não é? Poder partilhar as experiências que tive e os trabalhos que tenho estado a desenvolver e os trabalhos que pretendo desenvolver para São Tomé e Príncipe. A audiência em que participou a assessora do Presidente da República para a Educação, Cultura, Juventude e Desporto decorreu esta quinta-feira no Palácio do Morro, na cidade da Trindade. Na região autónoma do Príncipe foi lançada esta semana a campanha Plástico Não. Orçada em cerca de 27 mil euros, a iniciativa visa reduzir ao máximo a utilização de materiais não biodegradáveis na ilha, património natural da biosfera. A campanha Plástico Não tem como principal objetivo reduzir ao máximo a utilização de materiais não biodegradáveis na ilha Patrimônio Natural da Biosfera da Unesco. A meta é retirar todo o plástico da Ilha do Príncipe num horizonte de 5 anos. Decidimos, quando entramos para as reservas da biosfera, decidimos ser parte viva, ativa desse processo de um desenvolvimento sustentável, uma economia verde, uma economia limpa, é que nós queremos aqui para o Príncipe. E no nosso programa, no nosso plano e agenda de desenvolvimento, nós o que temos é que dentro de 5 anos não vão entrar plásticos para a Ilha do Príncipe. Não queremos plásticos a entrar para a Ilha do Príncipe, nenhuma qualidade de plástico, porque é prejudicial ao nosso ambiente. E é por isso que nós damos início com este pequeno programa. É uma pequena contribuição para começarmos a eliminar os plásticos aqui na nossa ilha. Por isso faz todo sentido que nas escolas, nas comunidades do interior da ilha, se possa levar este equipamento. Este purificador de água é um dos sistemas mais avançados do mundo e garante boa qualidade de água para toda a população. Podemos ir buscar água a uma fossa, podemos ir a buscar água muito contaminada e transforma essa água numa água pura e equilibrada, equivalente a uma água mineral. No fundo é esse o funcionamento. Passa por uma bateria de vários filtros, retira uma quantidade de produtos químicos, de metais pesados, de matéria orgânica, elimina todos esses produtos tóxicos da água. A nível bacteriológico a mesma coisa. Aqui temos aqui uma água equivalente às melhores águas engarrafadas que possa existir no mundo, no fundo. De uma maneira fácil de purificar e económica e sempre disponível. O purificador purifica cerca de 300 litros de água por dia. Tiramos uma garrafa de água, automaticamente ela repõe, portanto, e temos sempre água pura disponível para usar. Neste sentido, foi lançado um desafio à população da região. Começar a guardar as garrafas de plástico nas vossas casas. E quando chegar a 50 garrafas, pode ser pequeno, médio, grande, não faz mal, 50 garrafas, depois vai haver um ponto de encontro que nós vamos informar posteriormente, para recolher estas garrafas. Em troca das 50 garrafas, você vai receber uma garrafa da biosfera. Okay? Com esta garrafa da biosfera, você pode preencher nas fontes que vão estar disponíveis, uma aqui, que está aqui, e uma no Centro Cultural, temos uma também no Bombom, temos uma no escritório da HBD, e as pessoas podem ir lá preencher a garrafa. Só com uma garrafa da biosfera pode ir preencher nas fontes. Nesta fase de lançamento do projeto foram instalados 3 purificadores na cidade de Santo Antônio, mas a partir do próximo ano outras comunidades serão abrangidas. A campanha Plástico Não resulta de uma parceria entre a Unesco, o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente de Espanha, o programa Homem e a Biosfera e o grupo HBD. Está orçada em cerca de 27 mil euros. Alunos da 2ª classe da Escola Básica do Aeroporto da Ilha do Príncipe receberam materiais didáticos. Um gesto que só foi possível graças à campanha organizada pelos funcionários do grupo HBD. A campanha Movember, organizada pelos funcionários do grupo HBD, arrancou no mês de novembro. Durante um mês, cada um abdicou do que mais gosta em prol dos mais necessitados. Conseguiram, com a iniciativa, angariar 500 euros que serviram para comprar estes materiais didáticos. 9 empregados da HBD, e então todos abdicaram de uma coisa.
Eu abdiquei do café. Durante um mês não tomei café. E todo o dinheiro que eu consegui poupar no café, eu entreguei aqui nesta campanha. Então há pessoas que abdicaram de fumar cigarros, há pessoas que preferiram não dizer o que é que eles iam abdicar, há pessoas também que abdicaram de café. A Tracy, que é a nossa diretora no Bombom, abdicou do McDonald's, mas foi fácil porque aqui não há McDonald's. A Anne abdicou de ovos, durante um mês não comeu ovo. O Bobby, que é o nosso responsável pela marina, aparentemente não foi pescar durante um mês. O Manu abdicou de uma coisa do bombom e a Alta abdicou da Coca-Cola. Durante um mês estas pessoas não consumiram estes produtos e com o dinheiro que conseguiram poupar, investiram numa ação de caridade como aqui, para poder ter cadernos e lápis para uma escola. Os alunos não esconderam a satisfação e agradeceram o gesto. Agradecemos de todo o coração a oferta que foi feita à nossa escola. Aproveitamos essa oportunidade para convidar-vos a ser o padrinho da nossa escola. Obrigado. Em janeiro, os alunos da 3ª e 4ª classes serão beneficiados com outros materiais que chegarão ao país brevemente. Para já, todos são chamados a aderir à iniciativa que promete para 2014 angariar mais fundos para apoiar outras causas sociais. Um pequeno gesto seu poderá fazer a diferença. A Casa Cacau acolheu um fórum com artistas e escritores nacionais e estrangeiros. O evento enquadra-se no programa das atividades da 7ª Bienal de Artes e Culturas que decorre no país. O 5º dia da 7ª Bienal de Artes e Cultura de São Tomé e Príncipe foi marcado por um fórum sobre alguns temas da conjuntura nacional e da vida dos autores. Kwame Souza e Kiluange Kia, de Angola, foram os artistas plásticos convidados a falar da sua experiência de vida e de obras. Em princípio, as bienais têm conferências, portanto, têm fóruns para discutir não só os assuntos da arte e da cultura, mas também da sociologia, da história. É normal que possamos ter o ponto de vista de pessoas que refletem sobre assuntos tão diversos, mas assuntos das sociedades contemporâneas, portanto, assuntos que são necessários de dialogar e escolhemos também os artistas porque é necessário dar voz aos artistas para que os artistas consigam introduzir a sua obra, que o grande público tenha acesso à obra dos artistas de maneira mais direta. Portanto, não seguimos uma linha fixa, vamos fazer um fórum o mais diverso possível, tocando em assuntos que são assuntos da sociedade. Na área de literatura, Rafael Branco e Lúcio Amado foram os oradores convidados. Lúcio Amado abordou sobre o tema cidadania e Rafael Branco sobre o território, identidade, reforma de Estado e desenvolvimento. É um fórum que não impõe, seria, pelo menos da minha parte, como produtor executivo e angolano, seria exagerado e até incompetente de uma certa forma se fosse eu que tivesse de decidir o que é que os santomenses têm a dizer sobre Santo Tomé e como eles veem o mundo. E claro que há angolanos que vêm, sociólogos, artistas, como o Kiluange hoje, o Kwame de Souza é santomense, portanto, como na música também. Começamos com Bulauê, vamos ter clássicos da música santomense essa sexta e este sábado. Ao mesmo tempo teremos jovens do hip-hop, do rap, santomenses. Portanto, nós não temos aqui nenhum apartheid em termos de gerações e também em figuras de estilo. No próximo domingo, a comissão organizadora da 7ª Bienal de Artes e Cultura vai debruçar-se na transmissão de filmes.